As praças sempre foram um lugar de convivência, cultura, lazer e conexão. Com o passar do tempo, elas foram ficando bem menos frequentadas. E aí, dentro desse contexto, surgiu a ideia do Pracinha Cast. A gente sai do estúdio, vem para a praça para contar boas histórias. E hoje nós iremos conversar com Jane Cortez. Vem para cá, Jane, ela que é professora, mas é também artista multifacetada, mora aqui em Parnamirim há quase 20 anos e vai bater aquele papo bem descontraído e bacana com a gente, estilo as pracinhas de antigamente, né, Jane? Seja bem-vinda. Isso, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu conhecer um pouco mais da sua história e contar para quem está nos assistindo também como é que tem sido a sua jornada. E vamos começar desde já falando da sua relação com as praças. Como era? Como é? Então, a praça, como você falou, né, tem um lugar de afetividade para mim. Era um lugar de convívio, antigamente não tinha nada eletrônico, Sim. né, filmes pelos streams, nada disso. Então era um local que eu sempre fui com meu pai quando eu era criança, né. Eu tenho até uma foto, que é uma das que eu mais gosto, descendo no Parquinho? escorrega, né. E na minha casa, por exemplo, eu coloquei um balanço, Olha, porque tem essa lembrança bem forte, né. essa memória afetiva. Isso, exatamente. E depois disso, tenho meus filhos e a gente sempre frequenta praças até hoje. Que Eu acho muito bacana, eles conhecem novos amigos, Aham. tem essa possibilidade de se afastar do eletrônico, né? De convivência. É o lugar onde a gente começa a treinar, a andar de bicicleta, né? A adquirir outras atividades motoras, Uhum. habilidades, etc. Você falou de memória de praças e eu tenho uma memória muito viva na minha cabeça que Sim. em torno ali onde minha bisavó morava, na minha cidade, é, tem uma praça até hoje e antigamente tinha uma TV e as pessoas se reuniam para assistir No a interior. programação, isso no Sim. interior. E eu achava isso fascinante porque eu dizia, meu Deus, que bacana, tá todo mundo junto assistindo aquela mesma programação e essa é a memória que eu tenho mais gostosa, digamos assim, de Aham. praça. Mas Jane, você mora aqui em Parnamirim, nessa casa, há 18 anos. Sim. E em Parnamirim você mora há quase 20, É. porque antes dessa casa você morava em outra. Isso, em Nova Por que Parnamirim. esse lugar? Por que Parnamirim? Então, eu fui morar em Parnamirim, vim morar em Parnamirim primeiramente com os meus pais, né? Sim. E depois eu casei, tanto também para ficar mais próximo deles. E aí foi o que a possibilidade nos colocou, né? Eu e meu esposo. E a gente está lá até hoje. A gente reformou a casa, teve nossos filhos e, né, eles já estão crescendo nesse mesmo ambiente. E a gente gosta, eles estudam aqui, né? Brincam, têm muitos amigos. E é um lugar que eu gosto. Você tem 2 filhos hoje, Isso. correto? Um tem 11 anos, E o outro vai fazer 17. ou seja, eles sempre moraram nessa casa, Isso, sempre. cresceram nessa Desde casa. que nasceu. E quais são as memórias mais gostosas e agradáveis que você tem dessa relação, nesse lar, nesse ambiente? Ai, muito. Lá meu avô ensina pra gente, né? Ensinava que é um ambiente sagrado. É É verdade. ali, a gente Nossa tem que... casa é o nosso santuário. É verdade. Então é como se fosse parte, é um corpo, né? Esse corpo familiar. Então não é qualquer pessoa que eu tenho o Sim. costume de abrir as portas. Então é onde a gente organiza e fortalece esses laços, tanto familiares quanto de amigos antigos e amigos novos, né? Que a gente sente essa simbiose, que a gente se sente à vontade para abrir as portas, né? Com os meus filhos também funciona da mesma maneira, eu acho que pela convivência, né? Eles vão pegando essa coisa de a casa ser um lugar especial, né? Sim. Vivências e construção de memórias. É o DNA da sua É família. verdade, é muita história. É muita história. E além de professora, você é escritora, atriz, poeta, sambista. O que é que Jane Cortez é mais? Jane Cortez é uma mulher feliz por ter saúde e possibilidade de conseguir fazer tantas coisas, né? Feliz como mãe, como esposa, como mulher, né? Porque a mulher hoje, ela tem muito mais liberdade e possibilidades. Então, a arte me proporciona felicidade. Ela tem um lugar para mim onde eu posso transbordar a poesia, né? O prazer, vivenciar tudo isso, contribuir com o que eu puder, trocar e aprender. E você é uma artista multifacetada. Quem foi que surgiu primeiro?
dessas linguagens? Quem apareceu primeiro? Olha, eu nem sei dizer. Mas, assim, quando eu era pequena, eu comecei dançando. Hum. Balé, jazz. Então a eu sempre dança lhe gostei. atravessou primeiro. É, foi o primeiro lugar que a arte pegou para mim. Depois a leitura, Sim. gostar de ler. Né? Eu ganhei o meu primeiro livro, pequena, foi O Pequeno Príncipe, da minha Maravilhoso. tia Ângela. E aí eu sempre gostei de ler, e aí conforme eu fui crescendo, aprendendo, né? Aos 4 anos eu lia e escrevia. Olha só. Então, isso começou muito cedo. Quando eu entrei na escola, no Jardim 1, né? Uhum. Eu morava no Rio quando pequena, até os 15 Sim. anos. E aí eu comecei a ler gibi, né? E era muito legal. A palavra que eu mais fiquei feliz, tinha uma moto estacionada e quando eu li a palavra Yamaha, que tinha Y e tinha um monte de letra estranha, eu consegui, eu fiquei tão feliz, eu nunca esqueci disso. Meu Deus. E aí foi indo. E aí eu sempre gostei de escrever e comecei a escrever poesia, gostava de Com escrever. quantos anos você começou a escrever poesia? Você se recorda? Ai, não, mas adolescente. Uhum. Adolescente já. E sempre foi muito bom. E aí eu me tornei professora de história, né, de faculdade aqui já na UFRN. Sim. E escrevi o primeiro livro, né, que eu Inclusive, trouxe aqui para falando em você. livro, você tem aqui um bom acervo, né, pra gente. Gostaria ainda de ter mais, porque é tão difícil, né? A arte, na verdade, tem esse lugar de prazer e a gente não pode também romantizar, né? Porque tem o peso de você não conseguir fazer as coisas que você Sim. quer a contento, né? Porque tudo precisa de verba, precisa de valores, né? E eu acho que falta muito o artista ser valorizado, Sim. né? Então a gente também não pode romantizar tanto assim a carreira, né? É verdade. Todas as carreiras têm suas dificuldades, na verdade, né? Todas as profissões. Mas o artista, eu tenho a sensação de que ele tem que percorrer um caminho muito mais longo, né? É bem difícil esse reconhecimento, essa valorização, né? Então, assim, às vezes você tem várias coisas guardadas e para você publicar, para você lançar, você tem que ter recurso, né? Tem que ter apoio, tem que ter parceria, apoio, tem que ter... né? As prefeituras precisam valorizar, né? Olhar para os artistas locais, né? Isso mesmo. Jane, e conversando nos bastidores, você já me falou sobre a sua relação com o samba. De 2021 para cá, você tem entrado de cabeça nesse caminho, digamos assim, e tem sido incrível para você. Conta pra gente como foi que começou essa sua relação com o samba. É uma coisa que me faz suspirar, sabe? Eu tenho até uma tatuagem no pé sobre o samba. O samba me tem um lugar dessa arte muito viva, Sim. afetiva, porque é uma coisa de família. Meu avô sempre fazia churrasco aos domingos e chamava muitos amigos, assim, e isso aí era sempre ao som de samba. Então eu cresci ouvindo samba, antigos, sambas mais contemporâneos, né? E aprendia muito, e eu via o pessoal lá da rua que eu morava, chegava no carnaval, o pessoal colocava aquelas fantasias e desfilava em escola de samba. Tinha uma que eu adorava, que era do Cacique de Ramos também, e da Mangueira, tinha muita gente também. E eu ficava assim, ai, como eu queria botar essa fantasia, né? Sempre eu queria botar meu bloco na rua. Ai, como eu queria tocar, eu queria tudo que o samba pudesse me proporcionar. E aí eu era pequena, né? Não podia, ninguém deixava, ninguém me levava. E aí depois, quando eu vim pra cá, passou o tempo e em 2021, é algo até recente, Sim. eu pude encontrar essa possibilidade de adentrar nesse mundo de samba e tudo que ele pode me proporcionar mais, né? E aí você já tem música, tem composição, tem parcerias. A primeira delas foi com o Fernandinho Regis e Rick Ricardo, que são de Natal. Sim. E eu fui convidada pelo Clube do Samba Potiguar para gravar essa música em 2021. E aí depois veio o clipe de Dandalunda. Em seguida, nas minhas composições, né, como poeta, eu fiz uma letra que se chama Reencontro, que aí foi minha primeira música autoral. E em parceria com Meredith Liz, que é compositora lá da Portela. Olha! E aí ela musicou depois de 2 dias, me mandou, e aí a gente conseguiu gravar uma música também que fala
de amor, de reencontro. E foi inspirada na minha mãe, esse amor, mas ela serve para todos os amores. E aí a gente fez o clipe também. Depois, em 2023, veio em parceria com o Evilásio Galdino, Sim. que é sambista de Natal, lá do bairro das Rocas, que eu conheci no samba, Rocas, no Clube que do é Samba. que é o berço do Isso, samba, do né, samba, Potiguar. exatamente. Eu conheci lá no Clube do Samba Potiguar, que depois eu fiquei fazendo parte, né? E eu tive muitas oportunidades e aprendi demais com essas pessoas, né? Tanto conhecer mais técnicas vocais, Sim. oportunidade de fazer trabalhos, né, de gravações, então foi muito bacana. E essa música em parceria com o Evilásio Galdino chama-se Incompletude, né? Foi muito bacana fazer. E vem aí um novo trabalho. E vem aí um novo trabalho. Já era a minha próxima pergunta. O que é que a gente pode esperar nos próximos meses? O que é que Jane Cortez tem preparado como artista que as pessoas vão poder contemplar sobre você? Sim, então vamos lá. Falando ainda de samba, tem um samba novo e eu estou Sim. muito feliz porque é o meu primeiro samba autoral com música e melodia. Que bacana. Mesmo sem tocar harmonia, eu acho que essa inspiração vem desse amor que eu tenho pelo samba, sabe? Sim. É muito, muito grande. E aí, pelas referências musicais também. Inclusive, quais são as suas referências? Ai, tem muitas. Aqui no RN nós temos mulheres incríveis, Isso. né? Nós temos a Roberta Oliveira, a Roberta Sá. Roberta Sá, eu confundi tudo. Andiara Freitas, Dani Cruz, temos várias mulheres aqui, Josi Ribeiro, que também canta samba, Silvana Martins, né, que também tem música. Então temos várias mulheres, né, Dodora Cardoso, que também canta Maravilhosa. samba, né? Então tem muitas mulheres aqui que cantam samba e que também são compositoras, né? E que a gente tem que valorizar a arte potiguar, Temos entendeu? que valorizar. E em relação à nacional, nós temos Bete Carvalho, que está no meu topo, Leci Brandão, Juvelina Pérola Negra, eu tenho várias referências. Claro que eu tenho sambistas homens também, que Sim. têm muitos trabalhos maravilhosos, né? Mas hoje vamos falar só das mulheres. Hoje o dia é para falar delas. Isso. E aí, depois disso, de falar da música, falando da música, eu tenho uma música nova chamada Ainda Vale a Pena. E essa música, ela vai ser lançada Muito em breve. muito em breve. Tem clipe? E tem um clipe maravilhoso. Maravilhoso, as pessoas não perdem por esperar. Meu Deus do céu. Então, já vai aguardando. Isso, tem na parte de atriz, de atuação, né? Que eu também sou atriz. Bem lembrado. Isso. E aí eu participei de uma websérie chamada Dissonância. Né? Inclusive eu assisti, maravilhosa. Isso. Fala sobre saúde mental, né? Um tema muito importante, uma contribuição muito legal para a sociedade, né? Ela está lá no canal do YouTube com arte cultural, né? Todo mundo pode assistir e está bem bacana o trabalho. E com relação à dança, eu tenho feito curso com Dudu Galvão e Rogério Ferraz, de teatro musical, experimentando esse corpo de 46 anos, né? E eu quero dizer para as pessoas que nunca deixem de fazer isso, né? Eu sempre tento fazer isso, falar isso para as mulheres, né? Aquele sonho que estava guardado, que você não teve oportunidade, né? Quando tiver oportunidade, coloca para fora, porque a gente merece correr atrás dos nossos sonhos, né? E se realizar como pessoa, como mulher, a gente tem esse direito e merece. Então é um desafio para mim o teatro musical, é algo muito novo, mesmo já tendo experimentado dança, mas faz muito tempo. Sim. E a gente inclusive, eles estão preparando, o grupo está preparando 12 fragmentos de musicais, que vai ter apresentação dia 4 de agosto na Casa da Ribeira e já estão todos convidados, você está convidado. Que coisa boa, com certeza eu estarei lá, porque eu amo esse movimento cultural que tem se formado aqui no nosso estado. E tá lindo, tá lindo. Tá lindo, eu tenho certeza. Jane, o nosso papo tá acabando. Você já falou sobre o seu sonho, já consegui entender isso. E eu só tenho a agradecer por esse bate-papo aqui com você. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história, da sua jornada como artista, multifacetada. Eu amo porque ela é cantora, ela é sambista, ela é poeta, atriz. Gente,
É Tem que isso. ter fôlego, né? Você quer ser um povo, abraçar tudo, mas é amor, né? Pelo que se faz. Mas é tão Muito bom, né? É Porque bom demais. o mundo, quando ele tem mais possibilidades, ele fica melhor, né? De se É. viver. É isso, o meu sonho é ter saúde para poder aproveitar todas as possibilidades que a vida traz. Maravilha. Muito obrigado. Eu que Foi ótimo agradeço. estar com você Foi aqui. ótimo nossa conversa. Então, muito obrigado pela sua companhia. Foi ótimo tê-lo aqui nesse episódio conosco. Outros estão por vir. Iremos ocupar ainda mais pracinhas e talvez a próxima possa ser a sua, aí pertinho da sua casa. Fica ligado nas novidades. Ocupem as praças. A praça, ela é um ambiente de coletividade, é um ambiente democrático, onde a gente pode se encontrar e se reencontrar quantas vezes quisermos. Então, espero que a partir de hoje a pracinha seja também algo que esteja no seu coração. É isso, nós nos encontramos no próximo Pracinha Cast. Aproveita e comenta aqui qual é a próxima praça que você quer nos encontrar. O que você quer que o Pracinha Cast seja gravado, tá? Eu espero você.